Estamos de volta com a Hora do Mestre, agora com a última parte do programa de hoje, e nós terminamos o segundo bloco falando do crime de racha, disputa de competição não autorizada, e agora vamos falar de um outro crime que é muito corriqueiro, acontece muito, delegacia toda hora acontece isso, que é o crime de conduzir veículo automotor sem habilitação. Então vamos dar uma olhada no que diz a lei, artigo 309 da Lei 9.503. O legislador descreveu a conduta proibida: dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se caçar o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa. Bom, várias questões foram surgindo assim que a lei de trânsito foi editada, trazendo essa regra, trazendo essa figura criminosa. Primeiro, dirigir veículo automotor. O que é veículo automotor? Já tivemos a oportunidade de pontuar: bicicleta não é, carroça, charrete não é, jet ski é, mas se eu estou conduzindo um veículo automotor sem habilitação, não posso aplicar o artigo 309, porque o artigo 309 fala dos veículos terrestres, então não tem nada a ver com o Código de Trânsito. Temos uma contravenção penal. A lei de contravenções, ela pune a conduta de quem conduz uma embarcação sem habilitação. O Código de Trânsito, que é o objeto do nosso programa, não vai ser chamado para punir aquele que está conduzindo o jet ski sem a devida habilitação, por exemplo. Veículo automotor é o carro, motocicleta, ônibus. Aí eu pergunto: ciclomotor é um veículo automotor? Se a gente for fazer uma análise leiga, né, com conceito de mecânica, de física, a gente vai dizer que é um veículo automotor. Então, se eu estiver conduzindo sem habilitação, vou ser preso? Não. O pior é que não. Ciclomotor, segundo o próprio anexo 1 da Lei de Trânsito, do Código de Trânsito, ciclomotor não é veículo automotor. Então quer dizer que eu não preciso de ter uma habilitação, uma autorização? Não estou dizendo isso. A Lei de Trânsito exige sim uma ACC, autorização para conduzir ciclomotor. Isso é uma coisa. CNH é outra coisa, Carteira Nacional de Habilitação. O que a lei exige para o ciclomotor é uma mera autorização para conduzir ciclomotor. Já os veículos automotores, a lei exige habilitação. Bom, mas então como é que eu posso concluir que não é um veículo automotor? Não é porque a lei de trânsito define o que é veículo automotor de um lado, e de outro lado define o que é ciclomotor. São coisas diferentes. E em direito penal, a gente aplica uma regra de hermenêutica, que é a ciência que nos ensina a interpretar, de que na lei não há palavras inúteis. Na verdade, até é o que mais há, mas a gente aprende isso e leciona isso. Se de um lado ela define o que é veículo automotor, é porque isso tem uma característica. Se de outro lado define o que é ciclomotor como coisa diferente, então a gente tem que levar isso na hora de aplicar as normas que definem condutas criminosas, principalmente porque o que está em risco é um bem muito caro para o cidadão, que é a liberdade, pena de 1 ano de prisão. Então, na hora de aplicar uma regra que define o que é crime e o que não é, a gente tem que ter muito cuidado para olhar para o que está descrito abstratamente na norma penal incriminadora e olhar no caso concreto para ver se realmente há um enquadramento. E o que se entende de modo predominante é que ciclomotor não é veículo automotor. É muito comum a polícia militar abordar pessoas conduzindo ciclomotor e a pessoa não tem habilitação, não tem ACC, autorização para conduzir ciclomotor. Leva para a delegacia.
o que a gente faz? Eu até apreendo o veículo, porque necessita de habilitação. Uma habilitação, ACC. Mas eu não tenho como indiciar o condutor como autor desse crime. Porque para eu chamar o condutor de criminoso, ele tem que fazer exatamente o que está na lei. Tem que estar conduzindo um veículo automotor. E aquilo ali, tecnicamente, não é um veículo automotor. Então, a gente até apreende, mas eu não indicio o indivíduo por esse crime. Aí, se for um menor, se for um adolescente, que é mais comum ainda, que tem de adolescente conduzindo ciclomotores, né, as famosas cinquentinhas, eu também apreendo, mas eu não vou instaurar um procedimento menorista, que é um inquérito que a gente instaura com o menor. A gente não chama de inquérito, chama de auto de investigação, de ato infracional. Eu não vou instaurar isso contra aquele adolescente, porque ele não está realizando um ato infracional. Ato infracional é aquilo que é semelhante ao crime, só que não tem crime, porque não é veículo automotor. Diferente se o menor estiver pilotando uma motocicleta. Diferente se o adolescente estiver pilotando uma motoneta, o veículo, o carro do pai, o automóvel, porque motocicleta, motoneta, os automóveis em geral, esses são definidos como veículos automotores, mas o ciclomotor não. Então, conduzir veículo automotor é qualquer coisa que não seja ciclomotor. Há muita confusão, muitas vezes, pelo próprio promotor de justiça, pelo juiz da infância, que entende que é veículo automotor, mas não é. Bom, primeira questão que surgiu com a edição da lei era pontuar exatamente o que é veículo automotor. Outro detalhe: para haver o crime, eu tenho que realizar no mundo dos fatos tudo aquilo que está na lei. E a lei diz conduzir veículo automotor em via pública. Logo, se eu estou conduzindo veículo automotor na minha fazenda, no meu estacionamento, na minha garagem, em uma via privada, não tenho crime. Porque para falar em privar meu direito de liberdade, tem que acontecer exatamente aquilo que o legislador penal previu. E na hora de descrever o crime, ele fez uma opção política. A gente chama de política criminal. Ele decidiu só punir aquele que conduzia veículo automotor sem habilitação em via pública. Não quis punir em via privada. Pode ser que amanhã o legislador mude de opinião, mas hoje é isso. Então, eu estou conduzindo veículo automotor na minha via particular, privada, não tem crime. Outra questão que chama atenção também é o seguinte: é muito comum, agora é menos um pouco, porque a Polícia Militar já se acostumou, mas quando a lei foi editada, havia muita confusão. Por quê? Antes de 97, não havia esse Código de Trânsito que nós estamos examinando. Então, se a pessoa era flagrada conduzindo um veículo automotor sem habilitação, era uma mera contravenção penal, que é menos do que um crime. Contravenção penal é chamada de crime anão, porque não é nem punido com pena de detenção ou reclusão, é punido apenas com uma prisão simples. Então, é uma infração penal menor. Logo, antes da edição da lei de trânsito, uma pessoa que era flagrada conduzindo um veículo automotor sem habilitação era levado até a delegacia e era enquadrado como autor de uma contravenção penal, menos do que um crime. Com a lei de trânsito, com o Código de Trânsito, com a lei 9.503 de 97, deixou de ser uma mera contravenção e passou a ser crime. Deixou de ser punido com prisão simples e passou a ser punido com detenção. Porém, o legislador, na hora de descrever o crime, ele disse o seguinte: conduzir veículo automotor em via pública sem habilitação, gerando perigo de dano. O que isso significa?
Significa o seguinte: vamos imaginar uma situação. A polícia militar está fazendo uma blitz de rotina para um indivíduo que está conduzindo um carro, uma moto, pede a habilitação e o indivíduo diz: não tem, ele não tem habilitação. Aí o policial raciocina: pô, isso aí era contravenção, agora é crime, dirigir sem habilitação. Leva para a delegacia, apresenta o fato à autoridade policial. E o delegado pergunta para o policial militar: bom, tudo bem, ele estava sem habilitação, mas como é que ele vinha dirigindo? Ele dirigia de modo anormal, perigoso? Estava na contramão? Não. Estava com velocidade excessiva? Não. Furou sinal? Não. Estava em cima da calçada? Não. Bateu em algum carro estacionado? Não. Estava em zigue-zague? Não. Estava empinando a moto? Não. Ué, não estava dirigindo de modo normal. Não estava gerando perigo de dano. Resumo da ópera: não tem crime. Volta com esse indivíduo para a rua. Teria infração de trânsito, infração administrativa, sanção administrativa aplicada pela polícia de trânsito, mas não tinha nada que ver com delegacia. Delegacia é coisa de crime. Por quê? Estava conduzindo sem habilitação, mas não estava gerando perigo de dano. Essa foi uma mudança que a lei introduziu que gerou alguma confusão, porque antes, quando não existia a lei de trânsito, era uma mera contravenção, e o legislador, na hora que descrevia essa contravenção, não previa a necessidade de estar causando perigo, bastava estar sem habilitação. Quando transformou em crime, além de exigir uma condução em via pública sem habilitação, passou a exigir a geração do perigo. Então, até a polícia militar, que é quem está na rua, em regra, ela se acostumar com isso, e volta e meia ainda aparece algum policial apresentando essa ocorrência na delegacia, mas se não gera perigo, não temos o crime. Bom, uma outra situação que pode acontecer: eu estou conduzindo meu veículo automotor com a minha carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. E a polícia militar, fazendo uma blitz de rotina, acaba flagrando isso. E fala: olha, esse camarada vinha correndo, ou furou o sinal, ou subiu na calçada, ou estava fazendo gracinha, empinando a moto, a gente parou. E quando foi verificar, a habilitação dele está vencida. E aí? Vencida há mais de 30 dias. Tem crime de conduzir sem habilitação do artigo 309? Bom, vamos analisar o que diz o legislador. Conduzir veículo automotor em via pública. Isso ele estava fazendo. Gerando perigo de dano. Isso ele estava fazendo. Mas sem habilitação ou com a habilitação cassada. Bom, ele é habilitado. A habilitação não está cassada, está apenas vencida. E aí, tem um crime ou não tem? O que predomina é que conduzir veículo automotor gerando perigo de dano com a habilitação vencida há mais de 30 dias não configura o crime. Tem a transgressão de trânsito, tem a infração administrativa, mas não tem o crime do artigo 309. Porque é o que eu falei: crime é aquilo que o legislador penal ameaça de pena privativa da liberdade. Então a gente está correndo o risco, está sendo ameaçado de ter um bem muito caro nosso, que é a liberdade. Fora a liberdade, só a vida, que é mais importante. Então ficar preso é muito ruim. Então só nos casos que estritamente, taxativamente foi previsto na lei. E a lei tem que descrever, tintim por tintim, todos os detalhes que aquela conduta tem que apresentar para você poder rotulá-la de crime. E ali não previu que era crime conduzir com uma habilitação vencida. Previu que era crime conduzir com habilitação cassada ou sem habilitação. Então a habilitação vencida não tem um crime. Vamos imaginar uma outra situação. Eu esqueci minha habilitação em casa. Estou conduzindo o meu carro, fazendo besteira, correndo muito, furando o sinal, a polícia vai atrás, me aborda e verifica que eu não estou portando a habilitação.
e falou: opa, ele está gerando perigo de dano e sem habilitação, é crime, leva para a delegacia. Fica a pergunta: essa pessoa que está dirigindo sem portar a habilitação, gerando perigo de dano em via pública, praticou esse crime? Também não, porque é uma pessoa habilitada. O legislador penal não estava preocupado com esse tipo de comportamento, que expunia a pessoa que não tem a habilitação, e ele tem, só não estava portando. Ah, então não vai acontecer nada com ele? Vai. A habilitação é documento de porte obrigatório, tem que estar portando ao conduzir veículo automotor. Mas aí é infração administrativa. A sanção é administrativa, só. Tem nada com delegacia. Então, a habilitação vencida, esqueceu a habilitação, não tem crime. Mas agora eu quero saber o seguinte: eu estou conduzindo meu veículo automotor e furei um sinal, fiz alguma besteira, chamou a atenção da polícia. Ela foi atrás e me para. Estou dirigindo meu veículo, meu automóvel, meu carro. O policial: você está com pressa, hein, cidadão? Onde é que você vai com essa pressa toda? Não, é porque eu tenho um compromisso. Documento do carro é a habilitação. Aí ele mostra o documento do carro e puxa uma CNH, mas categoria A, que é para motocicleta. Só que ele estava conduzindo um carro e gerando perigo de dano. O policial militar conduz o indivíduo para a delegacia, apresenta falta ao delegado, e o delegado verifica que estava conduzindo veículo automotor em via pública gerando perigo de dano. Mas eu pergunto: era habilitado ou não era habilitado? Bom, ele tem habilitação para pilotar moto, não para conduzir carro. E essa pessoa, esse conduzido que foi preso, ainda argumenta com o delegado: doutor, delegado, é muito mais difícil pilotar moto. Então, se eu estou habilitado para pilotar moto, eu posso então pilotar carro também? Nada a ver. Você não é habilitado para esse veículo. Tem um crime, sim. Porque não adianta eu apenas ser habilitado. A lei diz: sem a devida habilitação. Essa devida, essa palavrinha devida que aparece no texto da lei, quer dizer que eu tenho que estar com a habilitação específica para aquele tipo de veículo. Não adianta eu ser habilitado em uma categoria que não abrange esse veículo. Logo, estava dirigindo o veículo automotor em via pública gerando perigo de dano e não estava devidamente habilitado. Logo, crime. Só que é um crime que a pena é de 1 ano. O que isso quer dizer? 1 ano é crime de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo é competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal, que é aplicável ao autor desse crime os benefícios que a Lei 9.099 de 95, foi uma lei que foi editada e entrou em vigor em 95, é a Lei do Juizado Especial, a Lei 9.099, ela previu benefício, possibilidade de transação penal. Então, o promotor, diante desse crime, antes de chegar ao promotor, na delegacia, ele foi flagrado praticando esse crime do artigo 309, que é conduzir sem habilitação. O delegado está convicto que ele foi flagrado, a flagrância, mas o delegado não vai prender ele flagrante. Por quê? Porque a Lei 9.099 diz que crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos é aplicável uma medida descarcerizadora. Qual? Assina o compromisso de que vai comparecer ao juizado especial. E aí você sai pela porta da frente, não é preso em flagrante, não tem que pagar fiança, não precisa aguardar preso. E quando o promotor for oferecer a denúncia, peticionar pedindo o início da ação penal, antes ele vai ver se cabe um benefício chamado transação penal. Ele vai virar para o acusado ali, se ele não tiver se beneficiado desse mesmo benefício há menos de 5 anos, vai virar para aquele acusado e vai dizer: olha, você quer enfrentar o processo
E aí, provar tua inocência, ou correr o risco de ser condenado, ou a gente esquece o processo, eu não te denuncio, ou seja, não entro com ação penal contra você, mas você já paga uma cesta básica, já presta o serviço à comunidade, ou seja, aceita se submeter imediatamente a uma pena restritiva de direitos, uma pena não privativa da liberdade. Se ele aceitar, faz a transação penal, não vai haver ação penal, não vai haver condenação, vai continuar primário. Então é um crime de menor potencial ofensivo que traz benefícios para o autor desse crime. Bom, tem uma questãozinha aí, é o seguinte: você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Então, se nós temos um caso hipotético, Caio matou Tício em 1º de janeiro de 2014. Ele é condenado, cumpre, sei lá, pena mínima, na réu primário, 6 anos pelo homicídio de Tício. Depois que ele cumpriu, ele está em liberdade, é surpreendido com uma outra ação penal em que o promotor acusa Caio de ter matado o mesmo Tício em 1º de janeiro de 2014. E o juiz condena de novo a 6 anos. Ué, mas eu já fui condenado por esse crime e já cumpri. Eu posso ser condenado de novo pelo mesmo fato? Não pode. Isso seria uma coisa chamada bis in idem. Bom, então não pode punir 2 vezes. Uma primeira vez, a falta de habilitação vai incrementar a pena da lesão culposa. E uma segunda vez, a falta de habilitação como crime autônomo, artigo 309. Não pode. Foi uma opção do legislador. Se ele só praticou a falta de habilitação sem lesionar ninguém, sem matar ninguém, é só o 309. Mas se esse condutor não habilitado acabar se envolvendo em um acidente e por culpa dele lesionar, a falta de habilitação é apenas um aumento de pena do crime de lesão corporal. Ou se matar, a falta de habilitação é apenas um aumento da pena do homicídio culposo. Não vai poder usar 2 vezes a falta de habilitação. Só que tem um detalhe: a lei do juizado especial disse que lesão culposa é um crime que depende da vontade da vítima. Como assim? Se você, vítima, não quiser representar contra o autor da lesão culposa, não vai ter inquérito, não vai ter ação, não vai ter prisão em flagrante, não vai ter ação penal, não vai ter pena. Porque, por política criminal, o legislador penal condicionou a chamada persecução penal, que é um inquérito, ação penal, punição, condicionou a vontade da vítima. Então vamos entender a seguinte situação, que de vez em quando acontece. A polícia militar é chamada em razão de um acidente de trânsito e constata que o cara que conduzia o carro furou o sinal e atingiu o motociclista que estava obedecendo o sinal verde. Então conclui que a culpa é do condutor do carro que atingiu o motociclista ao furar o sinal. Chega lá o motociclista e fala: não me lesionei não, foi coisa leve, o dono do carro vai pagar o conserto, tá tudo certo, não quero representar não. Tá, tudo bem, então vamos apurar o crime de lesão corporal. Mas condutor do carro, você é habilitado? E não sou não. Aí o que o policial militar pensa? Bom, tudo bem que pelo crime de lesão corporal eu sei que depende da vontade da vítima. A vítima não quer fazer nada, eu não iria levar para a delegacia. Mas como ele não é habilitado e, mais do que gerar um perigo de dano, ele causou um dano, eu vou levar para a delegacia porque existe o crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Leva o fato para a delegacia. Aí o delegado verifica, realmente, ele foi imprudente, furou o sinal, causou aquela lesão e não é habilitado. Mas a vítima não quis representar. Sabe o que o delegado vai falar? Policial militar, você se esforçou, mas a gente tem que soltar esse cara. Não vou poder fazer nada. Aí o PM vai ficar: pô, doutor, não estou entendendo nada, mas ele não estava dirigindo sem habilitação e, mais do que gerar perigo de dano, ele não gerou um dano? Não causou uma lesão? Sim. O problema é que o legislador tomou uma decisão política. Ele quis punir
a condução sem habilitação como crime autônomo. Mas quando o condutor não habilitado causa uma lesão, ele trata essa falta de habilitação apenas como um acessório do crime de lesão. Então eu esqueço o crime de falta de habilitação e tenho que olhar para o crime principal, que é a lesão. E eu não posso fazer nada, porque ele não quer representar. Então o fato de não representar pela lesão não faz com que residualmente eu possa punir o crime de falta de habilitação. Vê se entende, eu estou misturando a falta de habilitação, que é crime autônomo, com o crime de lesão. O legislador penal diz que quando juntar as duas situações no mesmo fato, esse crime de falta de habilitação não vai ser punido como crime autônomo, é punido apenas como um acessório que vai aumentar a pena da lesão. Mas se a pessoa não quer fazer nada contra o autor da lesão, morreu Neves, porque não vai poder punir pela falta de habilitação. Você não vai ressuscitar o artigo 309. Ou seja, se ele tivesse dirigindo sem habilitação, tivesse gerado perigo de dano, mas não tivesse atingido ninguém, ele ficaria punido pelo 309. Mas como ele atingiu alguém, lesionou, não vai ser punido. Parece incoerente, mas é coisa da lei penal. Então, se ele apenas dirigiu sem habilitação, gerando perigo de dano, furou o sinal, só, não atingiu ninguém, a polícia viu furar o sinal, foi atrás, constatou que ele não é habilitado. Então, conduziu o veículo automotor gerando perigo de dano, porque furou o sinal. Aí é punido. Mas, por outro lado, se ele tivesse atingido, lesionado alguém, uma criança que fosse, e os pais da criança não quisessem representar, não ia acontecer nada pelo crime de lesão e nem pelo crime de falta de habilitação. Ou seja, o menos que é dirigir sem habilitação, sem lesionar ninguém, é punido, e o mais que é dirigir sem habilitação e lesionar alguém, que é pior, não vai ser punido. São as incoerências da nossa lei. Mas é isso. E só para finalizar, aquele que fornece o veículo à pessoa não habilitada pratica crime. Então, se eu entrego a direção de um veículo automotor a uma pessoa não habilitada ou que não está em estado físico ou psicológico em condição de dirigir, porque está com sono, está embriagado, não tem condições de dirigir, é crime do artigo 310. Então, o pai que permite que o filho conduza o veículo pratica o crime do 310. O dono do comércio, na mercearia, que permite que o funcionário faça entrega, mesmo sabendo que ele não é habilitado, pratica o crime. Então, nós temos que ter consciência no trânsito. Veículo automotor é uma arma. E a lei de trânsito está aí para punir os agressores. Então, esse é o recado final. Agradeço a paciência de vocês e até a próxima. Um abraço a todos. E qualquer dúvida, entrar no site da TV, depositem suas perguntas que eu vou responder. Um abraço a todos.